chega começo do ano, para muitas mães, é uma época meio complicada. Eu sempre falo, eu não tive esse problema, porque quando os meus filhos eram pequenos, eu trabalhava numa escola que eles foram estudar. Então, eles já conheciam o ambiente. Agora, para muitas mãezinhas, é um aperto no coração o primeiro dia de aula. Primeira semana de aula. Primeiro mês de aula. Será que vai tudo isso? Então, eu vim até o Colégio Jean Piaget conversar com a Janaína, justamente sobre esse período de adaptação que muitas escolas fazem. E aqui no Jean Piaget, eles têm uma sequência muito legal para as crianças se adaptarem, os pais se adaptarem. Quem sofre mais? As mães ou as crianças, Jana? Olha, normalmente são as mães, né? As crianças também passam por um momento difícil de desprendimento, mas a gente procura ter um acolhimento para que elas possam se distrair, vincular com o adulto, vincular com o grupo e que se sintam felizes aqui dentro, né? Agora, eu falei, primeiro dia de aula, primeira semana de aula, primeiro mês. Quanto tempo dura esse período de adaptação? Bom, o período de adaptação ele passa por algumas fases. Então, a primeira fase do período de adaptação é quando a família vem conhecer a escola, né? Então, é a fase inicial, quando a família começa a se preparar e pensar, bom, agora é o momento do meu filho entrar na escola. Então, eu vou conhecer. Então, ele conhece a escola, conhece o ambiente. É bacana que a família venha conhecer a escola em movimento, né? Então, com os alunos, no período que elas possam observar as outras crianças trabalhando com os professores, tiram as dúvidas relacionadas à estrutura e em relação também ao pedagógico. O segundo momento desse período, de que faz parte, né, do período de adaptação, é a reunião de pais, que é um momento bastante importante também, porque é quando os pais conhecem, né, o professor com quem vai ficar o filho ao longo de todo o ano, né? O último período é o primeiro dia de aula. E esse período de primeiro dia de aula ele pode acontecer no primeiro dia do ano letivo ou à medida que as famílias colocam durante o ano. Tem primeiro dia de aula que é em agosto, né? Tem mães que preferem, tem famílias que preferem iniciar depois do carnaval. Então, esse dia também é bastante importante. Varia de família para família. Mesmo que aquela família não tenha visitado, não tenha conhecido a reunião de pais, ela tem a oportunidade e é importante que ela tenha um encontro com o professor que vai ficar com a criança ao longo do ano. Agora, para os pequenininhos, tem aquele período menor, por exemplo, ele vem, fica só um pouquinho, né, de horas, de tempo, até cumprir todo o horário letivo? Sim, com certeza. Na primeira reunião de pais, a professora já estabelece isso com as famílias. Então, a gente já tem uma noção do número de alunos, divide esse número de alunos em 2 períodos, porque aí há a possibilidade de dar uma atenção melhor, né? À medida que as crianças vão diminuindo, vão conseguindo se desprender, diminuindo o choro, elas vão aceitando ser consoladas, vão se distraindo com as atividades, brincando com as outras crianças, aí o período pode se estender. Podem ficar aqui dentro, porque eu lembro que quando eu era pequena, eu acho que não pode mais isso, mas mim ficava, ela tinha que ficar perto, assim, eu tinha que ficar olhando para ela, assim, até ela ir embora, assim, mas demorou uns dias. Aqui as mães podem ficar pela escola? Olha, nos primeiros dias de aula, quando nós estávamos com todo o grupo reunido, as mães entravam com a gente, sim. Então, nós programamos atividades de aula de música, roda da história, e as mães, junto com seus filhos, ficavam junto com a gente. Depois, elas vão saindo e deixando com que a professora vincule com a criança, né? E agora, atualmente, eu não tenho mais nenhuma mãe dentro de sala de aula. O que a gente procura com isso assim, tudo tem que ser muito cuidadoso. Individual também, né? Não dá para ser regra geral. Respeitando a reação de cada aluno e como é cada família, como é cada mãe. Tem mãe que deixa numa boa e vai, tem mãe que já se apega mais. E vocês respeitam muito isso. Eu acho que isso é muito... Não acham que que frescura. Porque não é frescura, realmente. Porque se a gente sofre... É porque existe uma dor, então a gente tem que respeitar. E aqui no colégio eles respeitam essa dor, né, se acontece, no caso, a dor dos pais. Assim, não dá para ter um desprendimento brusco, porque a criança sofre, a mãe sofre e não cria uma relação de confiança com a gente. Então, o desprendimento tem que ser realmente devagar,
né? Então, os dois vão percebendo, mãe e filho, que realmente aquele momento é bacana e que vai ser bom para todo mundo. Então, tem que ser uma coisa muito tranquila mesmo. E assim, à medida que a gente percebe que a criança não sente mais a necessidade, a mãe nem é tchau, beijo. Você tem alguma dica para alguma mãe que está aí com o coração apertado em casa? Você conversa alguma coisa com ela? Olha, a dica que nós temos é assim, que a gente sempre conversa com as mães em relação ao período de adaptação. Ele é um processo realmente difícil, né? Conflituoso. Por isso que a gente sempre pede para as famílias procurarem a escola quando elas estiverem se sentindo mais seguras e preparadas. Preparada ninguém está, né? Mas assim, tem que ter uma confiança e criar um vínculo com a gente. Vir conhecer a escola, trazer o filho antes de efetuar uma matrícula, para que a criança sinta o ambiente, tire todas as suas dúvidas antes de finalizar. E aí, confiar na escola e ter uma parceria bacana. Por isso que eu sou fã deles. Sempre falo isso, porque é esse respeito acima de tudo. Com a criança, sempre com os pais, respeitando o estilo de vida de cada família e as dores, os sofrimentos, as preocupações, as angústias, a aflição, porque vem tudo nesse pacotinho, né? Então, o respeito deles é muito grande. E vai passar, vai dar tudo certo. É o primeiro passo aí para o desgarramento das mães. Pior é quando vai embora de casa, isso que é pior. É uma adaptação bem feita, com tranquilidade, com paciência, a gente garante com que a criança seja feliz ao longo da escolaridade toda. Agora, uma adaptação turbulenta, difícil, a criança carrega aquilo por um tempo e a escola, ao invés de ter um ambiente prazeroso e bacana, se torna um ambiente que não é legal, que ela não se sinta à vontade. Na memória. É. É isso, com calma tudo dá certo.